Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse é o recap completo do BL Love Alert. Jimmy está tendo um caso com um cara, mas, na verdade, ele é um verdadeiro playboy, que troca de homens como quem troca de camisa. O namorado pega o celular de Jimmy e encontra uma mensagem de outro homem. A decepção fica estampada no rosto dele. Té é o irmão superprotetor. Ele não gosta nem um pouco da ideia do irmão se envolver com outro homem e deixa evidente que não quer que ele namore ninguém. Jimmy leva uma bofetada porque recebeu mensagens de outra pessoa. É a terceira vez que isso acontece, que Jimmy não sabe o que é lealdade, então termina o relacionamento, e Jimmy não faz muita questão, porque já está acostumado com isso. Inclusive, durante uma conversa com Té, seu melhor amigo, ele diz que não se importa de ter terminado, pois já tem um novo alvo, Fá, o queridinho do campus. Só que o plano meio que não sai como ele espera, porque ele encontra uma garota dando em cima de Fá justamente porque ele está solteiro agora. E ele aceita, acreditando que já superou os caras com quem saiu e querendo dar uma chance para uma garota. Quando o amigo fica sabendo, zomba. Ele não perde essa. Aí o irmão mais velho chega, dizendo que ele esqueceu o iPad em casa. É quando Té apresenta os dois, seu irmão e o melhor amigo, e por coincidência Tó é amigo de Fá. Jimmy abre logo um sorriso, porque está visivelmente interessado. Mas quando os dois também são apresentados, Fá demonstra mais interesse em Té, afirmando que já se viram antes, embora Té não se lembre dele. Mais tarde, o irmão chega com o amigo e sai para tomar banho. Enquanto isso, Jimmy senta perto de Tó, que fica um pouco inquieto. Então oferece uma bebida para não ficar naquele silêncio constrangedor. Já na cozinha, logo depois de preparar a bebida, Jimmy vai até ele e percebe que Tó está com problemas com a torneira. Ele oferece ajuda, o outro fica meio sem jeito, mas decide aceitar. Nesse meio tempo Tó sai para atender uma ligação. Quando o irmão mais novo desce do banho, eles escutam um barulho vindo da cozinha. É Jimmy que se molha todo enquanto conserta a torneira. Té acha que ele está fazendo bagunça, mas Tó, por outro lado, nem pensa nisso. Ele presta atenção em outra coisa, o quanto o melhor amigo do irmão ficou sexy depois de tomar um banho de torneira. Tó oferece uma de suas camisas. Quando desce trazendo a roupa, observa Jimmy desabotoando a camisa lentamente, como se quisesse provocar de propósito, e Tó fica caidinho. O irmão o alerta para não acabar se apaixonando por Jimmy, ele é um galinha de carteirinha. Não quer que o irmão se machuque, então é melhor manter distância para o próprio bem. Tó, despreocupado, afirma que o irmão só está pensando demais e que não vai acontecer nada. Na mesa, Jimmy elogia a comida de Tó. Diz que está tão boa que quer voltar outro dia para comer novamente e que quer trazer algo para compensar. Tó afirma que não precisa, é só ele vir. Enquanto isso, Té fica de olho nessa intimidade toda. Ele corta na hora, pede para o amigo parar de flertar, comer e ir embora. O irmão mais velho nem dá bola, ainda defende Jimmy. Só que depois Té deixa um aviso bem claro para o amigo. Quer bani-lo de sua casa porque não quer que o irmão se apaixone por ele, já que sabe que Jimmy o machucaria. Jimmy afirma que não pensou no irmão dele dessa forma e promete que não vai tocar nele. Em compensação, Tó não para de pensar no amigo de Té e no que o irmão alertou. Por isso nem consegue dormir. Jimmy também, por incrível que pareça, está pensando nele e acha o rapaz realmente tentador. O aviso do amigo não vale de nada, porque assim que Té se despede do irmão e sai, Jimmy aparece. Tó até avisa que o irmão já saiu, mas Jimmy diz que não veio ver o amigo, e sim trazer uma sobremesa tailandesa para ele. Lá dentro, enquanto tomam café, Jimmy solta cantadas toda hora. Fala que até vai acordar cedo para ir ao café do Tó quando abrir e ser o primeiro cliente. O jovem fica muito envergonhado. A situação piora quando Jimmy limpa migalhas de comida dos lábios dele. Dá para entender, Jimmy é uma tentação, mas uma tentação perigosa demais. Antes de ir embora, ele joga mais cantadas, uma atrás da outra. Quando o irmão liga, Jimmy pede para Tó não atender e inventa uma desculpa, porque sabe que está errado. Na universidade, ele leva uma sobremesa para Fá. Fá não entende o motivo daquela gentileza, mas agradece mesmo assim e não dá muita bola. Os dois ficam ali em um silêncio constrangedor, até que Jimmy corta o silêncio e vai embora. Quando Fá percebe que ele já foi, simplesmente pega a sacola com a sobremesa e leva para um grupo de alunos comerem. Té aborda o amigo com agressividade. Ele mostra um vídeo da câmera de segurança da casa, onde aparece Jimmy junto do irmão dele. Eles discutem feio, porque Té já conhece a índole do amigo. O ex de Jimmy tenta colocar um pouco de juízo na cabeça dele. Se ele não gosta do irmão do Té, para que fazer isso? Té é o melhor amigo dele, então pede para ele pensar antes de fazer algo estúpido. Ele também ficou sabendo que Jimmy está flertando com Fá.
mas avisa que Fá está um pouco fora de alcance. À noite, ele pensa numa forma de se aproximar de Fá. Aí ele tem a ideia de usar Tó para isso, já que os dois são amigos. Mas a estratégia que ele usa é o flerte. Eles saem para comer juntos, e Jimmy continua soltando cantadas. Ele chega até a sugerir derramar bebida nos lábios de Tó só para ter que limpar depois. Se aproxima para dizer algo importante, como se fosse se confessar, mas diz apenas que Té está apaixonado por Fá e por isso não sabe o que fazer. Então ele quer a ajuda de Tó para lidar com isso. Té descobre que tinha que ter feito um relatório. Ele fica indeciso se fala ou não com o professor para pedir um prazo, porém o professor aparece e fala sobre um suposto relatório que ele fez junto com Jimmy. Té se sente culpado e vai falar com um amigo, porque não entende porque mesmo depois de tudo, Jimmy ainda colocou o nome dele no relatório. Ele deixa claro que não levou para o lado pessoal e que entende que Té só está preocupado com o irmão. Depois de fazerem as pazes, Té o convida para uma festa que foi proposto justamente pelo Tó. Chegando lá, a campainha toca. Jimmy, já prevendo tudo, vai atender. É Fá que fica se perguntando se errou o caminho, mas Jimmy diz que não, que é a casa de Tó. Fá entra e procura um banheiro. É nessa hora que Té sai do banho e o cumprimenta de um jeito mais formal, o que não agrada muito Fá, que está visivelmente interessado nele. A festa é só os 4 mesmo. Quando Té sai para lavar as mãos, Jimmy dá uma cutucada em Tó para perguntar algo. Tó entende na hora e pergunta se Fá tem encontros marcados ou um namorado. Fá responde que não, mas que no momento está conhecendo uma garota. Para ele, é mais confortável do que sair com homens, porque eles são gentis no começo, mas no final acabam ficando com outro, e ele odeia isso. Té acaba dormindo no sofá, e Fá nem tem a chance de se despedir, então vai embora, mas sem perder as esperanças. Jimmy oferece ajuda com a louça, Tó recusa, e nesse vai e vem eles acabam ficando muito próximos. Logo se cria uma tensão tentadora, mas Té interrompe, reclamando que não foi acordado para dormir na cama em vez do sofá. Ele leva o irmão mais velho para o quarto e deixa o amigo para lavar a louça sozinho. Jimmy sente o coração acelerado e não entende por que isso está acontecendo. Então repete para si mesmo que gosta do Fá. Em outro momento, Jimmy oferece ajuda para carregar as coisas de Fá, mas ele recusa, como se não quisesse nenhuma atenção. Jimmy desabafa que Fá mal fala com ele. Té o aconselha a não ser tão grudento, porque talvez isso desperte curiosidade nele. Fá está fotografando quando Té se aproxima. Ele tira uma foto dele e pede para o outro ver. Comenta que gosta muito dele e que da próxima vez que Té for falar com ele, não precisa de tanta formalidade. Jimmy quer ajudar Tó, que precisa amassar a carne com as mãos. Durante isso, Jimmy amassa junto, por cima das mãos de Tó, e ainda comenta que a mão dele é tão macia. Tó fica sem jeito e sai para lavar os legumes. Jimmy fica rindo à toa, mas de repente fica sério e repete outra vez que gosta do Fá, como se quisesse convencer a si mesmo. Fá oferece comida na boca para Té não ter que sujar as mãos, mas ele recusa. Jimmy vem soltando indiretas, dizendo que está com fome. Fá corta o barato e pede para ele se servir. Depois de um tempo, Tó fica bêbado. E o amigo quer ajudar a levá-lo para a cama, mas Jimmy interrompe. Ele mesmo quer fazer isso, com a justificativa de que Fá ainda está se divertindo. Depois de deixar Tó na cama, Jimmy tenta sair, mas ele segura a camisa dele e pede para ele ficar, porque tem medo de fantasmas. O pedido é que Jimmy fique até adormecer. Quando Té percebe a demora, fica inquieto e preocupado. Fá puxa assunto, achando que Té estava evitando ele. Fá se aproxima e tenta arrancar um beijo, mas é rejeitado. Té diz que Jimmy gosta dele e por isso não pode fazer isso. Só que Fá deixa claro que não gosta do Jimmy e além disso não procura nada sério. Aí os dois se beijam. Depois, quando Té interrompe, dizendo que está tarde, Fá pergunta se pode dormir no quarto dele naquela noite. Eles dão de cara com Jimmy explicando que só ficou com o irmão dele até ele dormir, nada além disso. Em seguida, eles se despedem. Té e Jimmy vão dormir juntos, só que o ar-condicionado do quarto está com defeito e não dá para dormir ali. Jimmy tem a ideia de dormir no quarto do irmão dele. Vai com a esperança de dormir do lado de Fá, mas, chegando lá, percebe que não é possível. Tó está do lado dele. Té vai dormir no chão, e Jimmy deita do lado de Tó. Mais tarde, Fá acorda e deita no chão, do lado de Té, com a desculpa de que o cobertor dele foi roubado. Fala sobre a vez em que se viram em um clube, mas Té não se lembrou dele. Menciona que Té é charmoso, e deve ser por isso que sempre aparece com alguém novo. Então quer saber se Té alguma vez já pensou em ter algo sério com alguém. Té responde que já pensou sim, mas não sabe o que é sentir amor. Todos os relacionamentos que teve foram só pela emoção.
Quando a faísca acaba, ele termina. Depois de esclarecerem as coisas, Fá toma a iniciativa e começa a beijá-lo. Té corresponde da mesma forma e ali no quarto, com o amigo e o irmão por perto, eles fazem amor, tentando fazer o mínimo de barulho possível, mas não o suficiente para não serem ouvidos. Jimmy escuta o barulho e tampa o ouvido de Tó, que não entende nada. Pede desculpas, mas diz que só quer um abraço agora. Por dentro ele está muito magoado e se sentindo traído. No dia seguinte, quando Jimmy pergunta pelo Fá, Té tenta agir normalmente, como se não tivesse acontecido nada. Mas o amigo lança uma indireta. Achava que eles tinham acordado juntos. Té nega e o convida para um jogo de basquete. Jimmy aceita sem hesitar. Depois do jogo, Té observa Fá fotografando, como costuma fazer. O olhar dele é de uma pessoa apaixonada. Jimmy não gosta do que vê, então o derruba de propósito e continua jogando indiretas, como se esperasse que o amigo confessasse por si mesmo, mas Té não faz isso. O clima entre os dois fica super seco, e como Té não está sendo leal, Jimmy também não quer ser. Ele aparece de fininho perto de Tó e massageia a mão dele, com a desculpa de estar ajudando. Enquanto isso, Té está caidinho pelo Fá. Ele até declara que tem sentimentos por ele, mas Fá diz algo extremamente cruel. Ele não repete o mesmo prato. Té fica destruído. Tó confessa que já sabe que o irmão gosta do Fá porque Jimmy contou. Então eles planejaram dar essa festa para ele flertar um pouco. Té vai tirar satisfação, questionando por que o amigo fez isso. Jimmy confessa que só usou o nome dele como fachada porque gosta do Fá. Ele encara o amigo de frente e exige que ele diga a verdade, se também gosta do Fá e o que está escondendo dele. Té não responde. Apenas pede para Jimmy não usar o nome dele de novo. Ele vai até Fá, com a desculpa de que está procurando os amigos. Fica ali parado em silêncio, até que o outro o convida para ser sua cobaia, porque está testando uma nova fórmula de um creme facial. Té fica animado demais, mas outra vez, Fá repete a frase do dia anterior. Ele não repete o mesmo prato. Em seguida, manda o cara ir embora. Antes de ir, Té só dá uma sugestão sobre o creme, acrescentar um pouco de fragrância, porque a química tem um cheiro muito forte. Jimmy escala o muro da casa de Tó porque ele não atende. Ele encontra o rapaz deitado no sofá com muita febre. Leva-o até o quarto e prepara uma toalha com água para limpá-lo. Mas quando desabotou a camisa dele, Tó fica meio constrangido. Para resolver isso, Jimmy acha que basta tirar a própria camisa também, assim Tó vai se sentir mais à vontade. Té aparece, vê o carro do amigo e já prevê algo ruim. Ele entra na casa bufando, procurando os dois. Quando entra no quarto, Jimmy está simplesmente vestido e com a bacia na mão. O irmão explica que Jimmy estava cuidando dele. A relação entre os dois amigos já não é a mesma. Ele veio apenas deixar o sapato dele. Té aproveita para agradecer o que ele fez e se desculpa por ter sido tão ríspido em relação ao irmão. Jimmy segue o fluxo e age como se estivesse tudo bem, mas quando se despede, resmunga que Té é um traidor. Fá está se divertindo em um clube com alguns amigos quando Té manda uma mensagem perguntando o que ele está fazendo. Fá responde com um sorriso no rosto. Outra mensagem chega com a mesma pergunta, só que dessa vez de Jimmy. Ele apenas olha e ignora. O engraçado é que Jimmy também está no clube, olhando para ele, sendo ignorado ao vivo. Depois, liga para o amigo só para testar a reação. Diz que vai convidar Fá para sair naquela noite. Té acaba se entregando, porque responde que Fá saiu com os amigos. Então Jimmy pergunta, como ele sabe disso? Quando desliga, fala consigo mesmo que vai entrar nesse jogo e que foi Té quem começou. No dia seguinte, Tó recebe uma encomenda de Jimmy e um bilhetinho desejando que ele melhore logo. Fá vai até Té dizer que a fórmula do creme foi um sucesso e por esse motivo, quer convidá-lo para comer. Enquanto isso, Jimmy observa os dois, puto da vida. Em vez de escolher um restaurante, Té prefere que Fá cozinhe para ele. Ele fica super honrado ao saber que é a primeira pessoa que Fá leva para casa. Enquanto isso, Jimmy vai ver Tó novamente. Ele faz um desenho fofo de Tó no presente que comprou e então se aproxima e sem aviso dá um beijo nele. Tó corresponde, mas fica preocupado por achar que não está beijando bem, afinal, é seu primeiro beijo. Jimmy não se importa, ele quer conduzir tudo. Depois de comerem, Té pergunta se Fá pode esquecer aquela regra de não repetir, porque gosta muito dele. Fá diz que é um homem de palavra, mas dá um beijo e depois afirma que toda regra tem uma exceção. Enquanto isso, Tó está prestes a fazer amor pela primeira vez, mas antes faz um pedido, que Jimmy não o machuque. Ele garante que jamais faria isso, porque Tó é precioso demais. Então Tó tem sua primeira vez e Jimmy realmente cumpre o que promete. É super cuidadoso e gentil em cada momento.
Depois, enquanto Tó dorme, ele pega o celular e tira várias fotos comprometedoras dos dois na cama. Ele envia para Tae, que está de boa nos braços de Fa. Quando vê as fotos, a reação é devastadora. Ele liga imediatamente para Jimmy para saber o que ele fez com o irmão dele. Mas o cara afirma que as fotos são óbvias, e que agora Tae deve saber o que ele sentiu quando estava ficando com Fa do lado dele. Jimmy diz que Tae precisa escolher. Ele só vai deixar o irmão dele em paz se Tae terminar com Fa. Caso contrário, vai continuar usando Tó e só vai devolver quando se cansar. Do outro lado, Tó escuta tudo, e o arrependimento vem com força. Ele se entregou por completo, mas tudo foi uma manipulação, e ele caiu direitinho. Enquanto faz o café da manhã, Tó continua preso naquelas palavras. Quando Jimmy vai até ele, Tó tenta fingir que está tudo bem. Eles até comem juntos. Durante a conversa, Tó confessa que ontem foi sua primeira vez, que não quer ser magoado, e que sabe que não foi a primeira vez de Jimmy, mas não se importa com isso. Para ele, o importante é ser o único. Jimmy não continua a conversa, ele simplesmente dá um beijo e vai para a aula. Na frente da casa, ele e Tó se enfrentam de vez. Jimmy quer que Tó fique longe de Fa, e Tó quer que Jimmy fique longe do irmão. Então os dois fazem esse acordo. Ele vai até o irmão e lembra, mais uma vez, para ele não se apaixonar por Jimmy, porque ele é incapaz de amar alguém. Mas o pior é que isso já aconteceu. Tó já se apaixonou e está com o coração partido. Mesmo assim, ele não quer desistir. Está decidido a fazer Jimmy amá-lo de verdade. Na universidade, Jimmy fica pensando nele enquanto olha as fotos que tirou, mas logo Fa tira sua atenção. Ele o cumprimenta, porém Fa só fala com Tae, que está logo ali. Aí Jimmy faz um olhar intimidador, como se quisesse lembrá-lo do acordo. Então, quando Fa fala sobre os ingressos para o cinema, Tae dá uma olhadinha em Jimmy, que mostra a foto dele com Tó. Então recusa, dizendo que precisa estudar e que seria melhor Fa convidar outra pessoa para ir com ele para não perder o filme. Jimmy apenas observa o plano dele dando certo. Depois convida Fa para assistir ao filme, com a desculpa de que comprou um ingresso a mais, mas Fa recusa de novo e deixa claro que não quer ir com ele. Logo em seguida, recebe uma ligação informando que o gato dele foi atropelado, e quem ele chama para ir à clínica veterinária é justamente Tó, porque diz que, além dele, não pensou em mais ninguém. O gato vai precisar ficar internado naquele dia, e Jimmy não consegue parar de se preocupar. Tó consegue deixar o clima muito mais leve. O tranquiliza, diz que o gato está em boas mãos e que assim que ele estiver melhor, os dois podem ir juntos buscá-lo. Enquanto Tó prepara uma refeição, Jimmy fica grudado nele, como se fossem dois namorados apaixonados. Aí Tae liga para saber onde ele está a essa hora e se Jimmy entrou em contato. Tó afirma que não, e diz que foi ver um amigo que chegou dos Estados Unidos. Na cabeça de Tae, pelo que parece, Jimmy está cumprindo o acordo, mas ele está completamente enganado. O cara ainda convence Tó a dormir com ele naquela noite no lugar do gato. Eles tomam banho juntos, se beijam ali enquanto a água cai e fazem amor outra vez. Tae fica na solidão. Ele até recebe uma mensagem de Fa dizendo que se ele não o quer mais que seja direto. Mas Tae não responde. Ele não quer desistir de Fa, mas também quer proteger o irmão. Fa percebe que tem alguma coisa errada. Enquanto isso, Tó solta algumas indiretas e pede para Jimmy não machucá-lo, nem ser cruel com ele. Jimmy não responde, apenas o beija e o leva para o quarto. No dia seguinte, eles buscam o gatinho, que já está bem. Ele recebe uma ligação e informa que precisa correr para a universidade, então pede que Tó cuide do gato por enquanto. Assim que a aula termina, eles dão de cara com Fa. Fa pergunta se Jimmy está livre agora, como se estivesse interessado nele. Tae fica chocado, mas é só para fazer algumas sessões de fotos. Enquanto isso, ele fica todo contente perto demais, como se quisesse chamar a atenção. Durante as sessões de fotos no campo aberto, Tae fica observando e acaba sendo pego olhando. Fa usa uma estratégia para causar ciúmes, seca o rosto de Jimmy delicadamente e até desce um pouco mais com um lenço na direção do peitoral. Tae fica se corroendo por dentro de tanta raiva. Depois das fotos, Jimmy confessa que quer conhecê-lo melhor e pede uma chance. Só que Fa afirma que ainda não está pronto para sair com alguém agora. De qualquer forma, ele diz que vai comprar uns petiscos para ele mais tarde. Tae, quando ouve isso, fica super contente, achando bem feito para Jimmy. Enquanto ele fica se gabando, Fa o aborda, ele quer conversar sério e dar uma última chance para Tae falar a verdade sobre por que está evitando ele. E se Jimmy tem algo a ver com isso? Tae poderia simplesmente dizer a verdade, mas fala que não é nada. Então Fa decide terminar de vez porque aquela era a última chance. Quando Fa vai embora, Tae vai atrás dele e o abraça forte. Ele fica em silêncio,
e Fá corresponde ao abraço, porque já sabe o que está acontecendo, mas queria ouvir da boca dele. Então os dois esclarecem as coisas. Fá confessa que já sabia que Té estava evitando ele justamente por causa de Jimmy, mas quer saber se Té ainda está disposto a ser seu namorado. Té confirma que sim, porque foi Fá que o ensinou que é amar alguém. Fá também declara o amor que sente por ele e propõe que eles namorem escondido, sem deixar Jimmy saber. Assim, Té não precisaria ficar preocupado com o irmão. Por outro lado, Tó fica todo iludido. Mesmo depois de ouvir que estava sendo usado por Jimmy, ele continua caindo no papo dele. Inclusive, Jimmy manda uma mensagem dizendo que já chegou em casa e que vai dormir, mas, na verdade, ele está curtindo uma festa. Lá, um cara pede o line dele, e mais 2 caras acabam tirando fotos. Claro que essas fotos chegam nas mãos de Tó, e foram justamente os amigos de Fá que fotografaram. Ele também o alerta, do mesmo jeito que o irmão já tinha alertado. Jimmy é um galinha, não presta, e ele não quer que Tó se machuque. Mesmo assim, Tó garante que os dois não têm nada. Fá conta para o namorado o que fez e diz que sabe que o irmão dele já está apaixonado. Ele tentou disfarçar que não, mas por dentro, notou que ele estava sofrendo e que, com certeza, Jimmy ainda continua procurando por Té pelas costas. Só que Fá não quer que Té use violência para resolver isso, que há outras maneiras. Tó fica pensando na mentira que Jimmy contou, mas quando o cara chega e dá alguns beijinhos, ele continua fingindo que não sabe de nada e que está tudo bem. Ele até o convida para comerem juntos. Durante a refeição, Jimmy informa que vai precisar desligar o celular, porque os exames estão chegando. Tó não discute, apenas aceita a decisão. O cara fica contente, abraça Tó e o beija, como sempre faz. Talvez seja por causa desse afeto todo que Tó não consegue se desapegar. Mas ele está profundamente magoado. Observa a muda de cacto que ganhou de Jimmy e passa o tempo todo triste, desanimado, sem ânimo nem para comer. A saudade começa a apertar, até que ele não resiste e tenta ligar, mas parece que Jimmy realmente desligou o aparelho. E mesmo com as mentiras, Tó só quer que Jimmy continue do lado dele. Então não desiste, vai até a casa dele, entra, sobe as escadas e dá de cara com Jimmy. Só que a visita não deixa o cara nem um pouco feliz. Pelo contrário, ele começa a tratar o rapaz super mal, acha que está sendo espionado. Tó apenas diz que sentiu a falta dele, mas Jimmy fica ainda mais irritado. Ele escorraça o rapaz para fora e pede para ele não voltar por um tempo, se não quiser vê-lo ainda mais irritado. Tó sai de lá arrasado. Ele esperava ser tratado com carinho, como sempre acontecia, mas Jimmy simplesmente mudou de personalidade de uma hora para outra. No dia seguinte, depois das provas, Jimmy fica sem ânimo até para sair com os amigos. Os meninos imaginam que seja briga de mais um caso, e ele confirma. Diz que ele está o seguindo como um detetive, e que isso é um saco. Além disso, não pretende ir atrás dele, porque ele nunca pede desculpas, mesmo estando errado. Quando ele chega em casa, Tó está lá esperando por ele, sentadinho na frente. Ele pede desculpas, diz que deveria ter confiado nele e que nunca mais vai fazer isso de novo. Jimmy faz ele prometer, porque não suporta esse tipo de coisa. Os dois fazem as pazes, se beijam, brincam na piscina, aparentemente como um casal feliz. Depois de ficar com o rapaz ali, Jimmy afirma que ele precisa ir embora, porque não consegue se concentrar nos estudos com ele por perto. Tó finge aceitar numa boa, mas ele não queria ir embora agora, então sai muito triste. Nessa hora, chega a dar um aperto no coração, mas Jimmy parece não estar se importando para isso. Té, quando vê o irmão mais velho, sabe que ele está sofrendo, mas também sabe que ele precisa passar por isso e terminar com Jimmy. Na universidade, ele enfrenta o cara, e fala que sabe que ele continua vendo o irmão dele e que ninguém tem paciência infinita. Um dia seu irmão vai se cansar, e Jimmy vai acabar pior que um cachorro de rua. Té fica preocupado por o irmão estar nessa situação, e quer resolver isso na violência, dando uma surra em Jimmy. Mas mais uma vez, Fá explica que isso não vai adiantar. O irmão dele precisa cair no fundo do poço e largar Jimmy por conta própria. Enquanto isso, o menino continua triste pensando em Jimmy. Quando recebe uma ligação dele, fica muito feliz. Eles marcam um encontro, porque finalmente Jimmy terminou as provas. Uma hora, um amigo passa por eles, e Jimmy apresenta Tó como o irmão do melhor amigo dele. Tó fica frustrado, porque esperava ouvir outra coisa. Então ele sai para o banheiro para não ficar evidente demais a decepção. Lá, ele tenta se acalmar e acreditar que só pelo fato de Jimmy ter chamado ele para sair já é o suficiente. Então o que ele precisa fazer é não ser mesquinho e nem deixar ele irritado. Quando volta à mesa, Jimmy percebe que ele ficou triste, então explica que esse amigo conhece Té e que ele não queria confusão, por isso apresentou daquele jeito.
To tenta compreender e ser um bom menino. Aí Jimmy recebe uma ligação de Hun e fala que precisa ir, porque um amigo dele está em apuros. Hun é aquele ex do começo da série, que terminou com ele justamente porque encontrou uma mensagem de outro cara no celular de Jimmy. Hun agradece por deixar ele ficar, mesmo os dois tendo terminado. Aí Jimmy recebe uma ligação de To, perguntando o que aconteceu, que amigo era, e isso deixa o cara completamente irritado. Ele acusa To de estar desconfiando dele por fazer tantas perguntas. To garante que não, que só está preocupado e que queria ajudar. Mas Jimmy responde que se quisesse ajuda teria pedido, e desliga, porque odeia esse tipo de coisa. Quando Hun pergunta se era o namorado, Jimmy não nega. Ele se pergunta se o atual consegue lidar com Jimmy, porque quando os dois estavam juntos, bastava ele ficar um pouco ciumento que Jimmy já explodia com ele. Mas acredita que deveria ser mais paciente, porque pelo menos, Jimmy nunca encostou a mão nele. No dia seguinte, To vai à casa de Jimmy todo sorridente, mas quando entra percebe uma pessoa na cozinha. Logo em seguida, ele também aparece. Ele explica toda a situação, e To é totalmente compreensível. Ele até quer dar algo para Jimmy, mas o ex interrompe só de maldade, dizendo que gostaria de cozinhar macarrão com frango desfiado. Jimmy aceita e ainda diz que estava com saudades da comida dele. Quando To suspeita que ele não é só um amigo, Jimmy pede para ele parar de implicar, porque já esclareceu tudo. Mas To não engole e vai embora, e o cara também não vai atrás de resolver. To fica em frente à casa, aos prantos. O irmão dele, junto do namorado, chega bem na hora e encontra o rapaz naquela situação. Os dois aconselham To a se valorizar. Jimmy não é bom o suficiente para ele, e é melhor largar dele e entregar o amor para quem realmente mereça. Todo o esforço dos meninos foi como nada. Entra em um ouvido e sai pelo outro porque no quarto, ele manda uma mensagem pedindo desculpas, e Jimmy meio que já esperava. Hun entra no quarto à procura de um travesseiro. Jimmy propõe que ele durma na cama mesmo, enquanto ele dorme no sofá. Mas não é exatamente isso que Hun veio com a intenção de fazer. Ele desliza a mão no corpo de Jimmy e pergunta se eles podem voltar. Os dois ficam em um momento mais íntimo, como se Jimmy estivesse realmente cedendo. Mas aí ele corta o clima perguntando se Hun acha mesmo que ele vai beijá-lo. Além disso, diz que é melhor ele ir embora porque parece estar melhor. To fica extremamente ansioso esperando uma resposta e ela realmente chega. Jimmy diz que se ele quer ser perdoado, tem que ir à casa dele agora. To, é claro, não pensa duas vezes. Eles passam um tempo juntos, namoram, e o lance é basicamente To mimando e cuidando de Jimmy. Ele cozinha, faz a barba e até massagem, tudo para ser visto como um namorado perfeito, e parece realmente funcionar, porque Jimmy adora isso. Dá até para pensar que ele realmente ama To. Eles dormem juntos, agarradinhos. Até fica decepcionado, porque consolou tanto o irmão e ele simplesmente voltou para os braços daquele homem. Ele chega até a se perguntar o que Jimmy tem de tão especial que faz o irmão ficar tão obcecado por ele. Mas por outro lado, ele sabe que Jimmy ama o irmão dele, porque se não amasse, já teria terminado há muito tempo. To liga para Jimmy só para conferir o que ele pretende fazer no aniversário. Jimmy declara que não vai sair hoje e que vai apenas para casa dormir. To já fez até um bolo. Quando ele chega na casa de Jimmy, o lugar está vazio, e mais uma vez ele mentiu. Jimmy está doidão, curtindo horrores com os amigos. To chega a ligar para o irmão, perguntando se ele sabe onde Jimmy está. Aí Jimmy aparece na festa, bem no momento em que Hun, o ex, canta os parabéns com um pequeno bolo nas mãos. Os amigos começam a zoar, se perguntando se eles vão voltar, e dizem que o cara com quem ele está saindo não é um namorado, porque se fosse, Jimmy já teria apresentado a eles. Aí Jimmy e Hun começam a brincar com o chantilly e acabam vendo To ali parado. To vai embora e Jimmy vai atrás. Ele pede desculpas por ter mentido, e aí To exige que ele diga o que exatamente To é para ele, se ele já o amou alguma vez ou se ele é apenas um parceiro de cama. Jimmy acha aquilo irritante, acha que ele quer fazer confusão. Ele pergunta se To quer que ele vá embora, e diz que se acha que ele o ama tanto assim, ele está enganado. É To que sempre corre atrás dele e que está apaixonado, então ele propõe terminar para ver quem realmente vai sofrer mais. To diz que uma vez que terminar com ele, não quer que Jimmy apareça na frente dele nem como amigo, e vai embora. Enquanto anda pelas ruas, ele tenta encarar isso como apenas um término, dizendo a si mesmo que vai superar e que vai ficar tudo bem. Enquanto isso, Jimmy encara o término, ele quer ficar doidão. Han até deixa ele em casa, mas assim que entra, Jimmy tranca a porta e deixa o ex do lado de fora. Aí ele encontra o bolo que To fez especialmente para o namorado. Ele encara o bolo e se pergunta se To vai voltar para ele.
Até pede desculpas e afirma que vai ficar esperando ele voltar. No dia seguinte, o irmão percebe que Tó passou a noite no sofá. Além disso, ele está com febre alta, então supõe que finalmente eles tenham terminado. Ele deseja que o irmão acabe com Jimmy quando se recuperar. É claro, ele vai tirar satisfação com o ex-amigo. Ele culpa Jimmy por tudo, por ter deixado o irmão ir embora sozinho na chuva e porque por culpa dele Tó está doente em casa. Fa também interrompe a discussão para deixar uma coisa clara para Jimmy. Ele fala bem alto que ele e Té estão namorando, que ele já sabe sobre o acordo deles, mas ambos quebraram as regras. Té saiu com ele e Jimmy saiu com Tó. Só que a diferença é que Té o ama, não é que nem Jimmy que só queria diversão. Depois disso ele começa a refletir, pensando nas coisas que Tó mencionou na noite anterior. Então liga para ele, mas dessa vez Tó não atende. Só consegue pensar nas coisas cruéis que ouviu dele. E com dor na alma, ele bloqueia o contato. Alguns dias se passam, e hoje é a inauguração do café de Tó que ele vinha planejando há tempos. Como anda ocupado, meio que isso tira um pouco os pensamentos de Jimmy. Além disso, Tó esbarra sem querer em um cliente, e parece que esse encontro inesperado vai ser promissor. Por outro lado, na universidade, um cara, quando fica sabendo que Jimmy está solteiro, pede o contato dele. Quando percebe que Tó e Fa escutam, ele aceita o pedido do rapaz, como se quisesse demonstrar que está seguindo em frente numa boa. Aí os meninos também entram no jogo e ficam falando que Tó esbarrou em um rapaz hoje, que era um cara amigável, caloroso e sofisticado. Jimmy começa a se perguntar se ele está abrindo um café ou uma agência de encontros. No café, o cara se apresenta como Freeze. Além disso, ele é dentista e trabalha ali perto. Ben e Jimmy marcam de se encontrar na casa dele. Lá, o cara toma a iniciativa, começa a beijá-lo, e Jimmy até deixa por um momento, mas depois pede para parar, dizendo que a colônia de Ben está forte demais e que ele não está afim hoje. Ele pede desculpas, porque normalmente não é assim, mas o cara não perdoa. Na verdade, ele fica muito decepcionado e vai embora zangado porque só perdeu o tempo dele. Aí Jimmy conversa com o gato dele e diz que se a mamãe implorar, ele está disposto a voltar com ele. No dia seguinte, fica bem cedo na frente do café justamente na hora que Freeze chega, e ainda dá uma risadinha. Ele acha até estranho e começa a lembrar do que os meninos disseram antes, então conclui que talvez eles estivessem falando desse cara. Ele ainda chama o cara de 4 olhos. Freeze informa que recebeu um panfleto anunciando uma exposição de arte e gostaria que Tó fosse com ele quando tivesse um tempo livre. Também pede o contato dele para marcarem depois. O cara que está perto do balcão é um homem que Jimmy contratou para descobrir quem esse sujeito é. Aí o rapaz conta tudo que descobriu. Além disso, diz que eles trocaram números, e dá para ver claramente que esse dentista está flertando com o dono do café. Jimmy vai parar em um bar e começa a beber muito, até que um cara aparece, aquele do início do BL, e começa a dar em cima dele. Jimmy recusa e informa que já tem namorado, mas que eles terminaram, só que ele precisa consertar isso. Aí uma outra garota é forçada a dar em cima dele também, mas Jimmy recusa do mesmo jeito. Ele sai cambaleando muito bêbado quando é chutado por um cara, dizendo que ele deu em cima da mina dele. Mas aí Té aparece e faz os dois irem embora. Tó, por outro lado, tenta superar o término, mas está muito difícil. A muda de cacto ainda faz ele lembrar dele. Té ajuda Jimmy a chegar até o carro com muita dificuldade. Depois disso, quando Jimmy percebe que é o melhor amigo ali, pede para ele dizer ao irmão dele para perdoá-lo. Desde que terminou, ele sente falta dele todas as noites. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente e não teria o desapontado. Té acaba levando ele até a sua casa, coloca ele deitado no sofá. Quando Tó entra em casa e observa o ex ali, ele tenta fingir indiferença, sobe as escadas como se não desse importância para aquilo, mas fica muito tocado. O irmão pede desculpas por trazê-lo até lá, mas é porque ele estava muito bêbado e quase levou uma surra. Mesmo assim, Tó só pede que quando Jimmy acordar, ele vá embora na mesma hora, porque não quer ver a cara dele quando acordar. Jimmy acorda no meio da noite, ainda muito tonto. Ele tenta abrir a porta, como se quisesse ir embora, mas está tão desorientado que não consegue ficar em pé e acaba deitando no chão. No dia seguinte, ele acorda desnorteado na própria casa e percebe que tem alguém cozinhando. Ele pensa na mesma hora que é Tó, então corre e o abraça forte, mas é apenas o amigo, que o faz cair na real. Jimmy não se lembra de nada. Ele não sabe que foi Té que enfrentou os caras para salvá-lo e que ele foi levado para a casa dele. Quando viu que Jimmy não estava mais lá, ele foi direto verificar se ele estava bem e até preparou um macarrão.
Isso mostra que, mesmo depois do vacilo de Jimmy, Té ainda se preocupa com o amigo. Jimmy também pede ajuda para voltar com o irmão dele. Té não vai ajudar diretamente, mas, só de não ficar no caminho, acredita que isso já é uma ajuda enorme. Agora tudo depende dele e de como vai reconquistar e, o mais importante, se ele realmente o ama, precisa dizer isso na cara dele. Mais tarde, Jimmy vai olhar os vídeos da câmera de segurança e descobre que quem o trouxe foi Tó, e isso enche ele de esperança. Enquanto isso, Tó e Freeze continuam se conhecendo. Eles até cozinham juntos, só que o dentista não leva nenhum jeito para a cozinha e acaba cortando o dedo. Quando Tó limpa o ferimento, Freeze vai se aproximando lentamente do rosto dele, claramente afim. Aí ele se declara e quer saber se Tó aceita sair com ele, mas o rapaz fica em silêncio. Em uma conversa com o irmão e com Fá, ele conta que pediu um tempo para pensar. O amigo acredita que ele deveria aceitar, em vez de fazer jogo duro. O cara é uma boa pessoa, tem currículo e parece querer algo sério, diferente de outros que o convidam só para um caso de uma noite. Porém, o que o rapaz quer mesmo é Jimmy. Inclusive, ele recebe uma ligação dele e fica louco para atender, mesmo com o amigo dizendo que não é uma boa ideia. Quando atende, Jimmy informa que o gato dele está doente. Isso faz ele ir à casa de Jimmy na mesma hora, mas, chegando lá, só de olhar a cara de Jimmy dá para ver que foi apenas uma artimanha. O gato está ótimo. Então Tó tenta ir embora, mas Jimmy insiste para ele ficar. Do lado de fora, Fá fica preocupado de ele ceder, porque está torcendo pelo Freeze. Mas Té realmente não entra no caminho deles. Ele impede o namorado de entrar dentro de casa e atrapalhar os dois. Enquanto isso, Jimmy diz que já sabe que foi ele quem o trouxe para casa e que ficou preocupado com ele. Tenta convencer do jeito que sempre faz, com beijo, agarrando e puxando para conseguir o perdão, mas ganha um tapa na cara. Tó diz que só o trouxe porque não queria acordar e ver Jimmy na casa dele. Ele só veio hoje por causa do Saense, porque se importa com o gato, não com ele, e que essa vai ser a única vez que vai acreditar nele. Mesmo assim, Jimmy não desiste. Ele vai atrás, pede desculpas, confessa o erro e pede mais uma chance. Mas Tó repete a frase daquela noite, uma vez terminado, acabou. E diz que o próprio Jimmy pediu para ele lembrar daquelas palavras duras que disse para ele. Jimmy joga a última cartada. Ele fala eu te amo, e isso faz Tó ficar se mordendo para aceitar, lutando contra a própria vontade, mas mesmo assim, ele decide ir embora. Ele sai muito mais seguro, informando aos meninos que o gato está bem. O que resta é Jimmy desabafar com Saense. Ele está convencido de que fez tudo o que podia, mas Tó é muito malvado e teimoso. Mesmo assim, ele não desiste. Ele pede para até continuar ajudando, porque o irmão dele está quase cedendo. Só que o amigo põe mais lenha na fogueira. O único que está seguindo em frente é Tó. Inclusive, aquele dentista já pediu ele em namoro. Freeze é educado, maduro e tem uma vida estável. Ele não é um galinha e não fica dando em cima dele todo dia, então é só questão de tempo até Tó dizer sim. Depois disso, Jimmy começa a pensar nos momentos bons que teve ao lado de Tó. Ele sente falta, mas está começando a achar que deveria desistir. Afinal, ele diz que um cara como ele nunca implora. Mesmo assim, ele sente falta dele. Aí os amigos não perdem uma chance de zoar, dizendo que ele está de coração partido, que começou a falar sozinho, e que é a primeira vez que veem o Jimmy pegador perder a linha. Jimmy não admite. Ele tenta mostrar aquele lado insensível, dizendo que nunca vai implorar por perdão e que foi ele quem terminou. Até propõe uma aposta com os amigos. Se ele implorar para voltar, eles podem ficar com o dinheiro dele. Não demora nada e Jimmy vai até Tó com a desculpa de pedir um café. Mas Tó o ignora e vai levar o café para Freeze. Isso deixa o clima tenso. Jimmy fica parado, sem dizer uma palavra, olhando para os dois. Então, para mostrar que está seguindo em frente, Tó convida Freeze para ir lá fora tomar um ar fresco e, para piorar, segura a mão dele para guiá-lo. Jimmy volta para casa abalado e vai descarregar a tristeza no chuveiro. Pela primeira vez, ele se vê numa situação devastadora que nunca tinha acontecido antes, e está provando o gosto do próprio veneno. Por outro lado, Tó está tentando se manter firme com o término, mas está muito difícil. Ele sente falta, olha as fotos de Jimmy, e fica claro que ele não quer um cara perfeito como Freeze. Então ele está a um passo de aceitar o ex de volta. Na universidade, um amigo de Jimmy avisa até que simplesmente apagou. Quando acorda, vê Tó na frente dele limpando seu corpo, e fica cheio de alegria, mas, para a tristeza dele, é o amigo novamente. Jimmy fica sem apetite para comer e só quer saber se Tó pelo menos sabe que ele está doente. O amigo confirma que sim, já avisou, e Jimmy fica ainda mais triste, porque mesmo sabendo ele não vem vê-lo.
Só que Té não contou que gravou um vídeo de Jimmy pedindo perdão para o irmão. Té acredita que fez o melhor que podia, tanto como amigo quanto como irmão, então a decisão está nas mãos de Tó. No quarto, Tó olha o vídeo novamente mostrando que Jimmy está realmente muito arrependido, então começa a repensar na possibilidade de perdoar. Mas no dia seguinte, quando Tó vai à casa dele tentar se reconciliar, ele encontra Jimmy com os amigos, com aquele mesmo papo de que não implora por ninguém e que nunca se apaixonou. Além disso, diz que terminou porque estava entediado. Tó recebe mais uma facada no peito e sai aos prantos. Aí Jimmy vai outra vez atrás dele no café, e agora tudo se complica. Quando Freeze vai até ele, e Tó percebe o Jimmy olhando, informa que já tem uma resposta para dar. Sobre ficarem juntos, a resposta é sim. Com tristeza, ele olha para Jimmy do lado de fora, que está com os olhos cheios de lágrimas, convencido de que está perdendo ele para sempre. Então ele só se vira e vai embora. Infelizmente, Tó não esperou para ouvir a conversa inteira. Jimmy disse aos amigos que nunca se apaixonou por alguém, mas com Tó era diferente. Ele sente falta dele, quer abraçá-lo, sentir o cheiro dele, ouvir a voz dele de novo, e que o ama demais. Os amigos questionam por que diabos ele está dizendo isso para eles, que ele deveria contar isso para Tó, e não esquecer de pagar, porque perdeu a aposta. Após ver Tó com aquele dentista, Jimmy volta com o rabo entre as pernas, triste, abatido e literalmente de coração partido. A imagem dos dois se abraçando ainda está fresca na cabeça dele, e o vazio que fica é grande demais. Do outro lado, Freeze tenta agradar Tó de todas as formas. Leva ele para comer algo gostoso, tenta ser prestativo, faz de tudo para se aproximar. Só que Tó está claramente com a mente em outra pessoa. Ele até tenta sorrir e retribuir a atenção, mas o próprio dentista percebe que Tó está distante e infeliz. Jimmy tenta suportar a dor do jeito que conhece, com álcool. Ele está sofrendo de verdade, e no fundo, sente que está pagando por toda a dor que causou. Tó diz a Freeze que prefere ir com calma, com a desculpa de que quer conhecê-lo melhor, mesmo já tendo tido tempo para isso. Freeze, por sua vez, tenta entender quais são os planos de Tó para o futuro, porque quer saber se existe a possibilidade de ele se mudar para a Inglaterra com ele. Vai estudar 2 anos fora. Ao ver a surpresa no rosto de Tó, ele diz que está disposto a esperar a resposta, porque entende que Tó tem o café para cuidar e também o irmão. Mesmo assim, Tó repete que quer ir devagar. Para ele, Freeze está apressado demais. No quarto, Tó se lembra da noite de amor que teve com Jimmy, e também do momento em que Jimmy pediu desculpas pelo erro. Ele lembra ainda da conversa em que Jimmy desabafava com os amigos, dizendo que nunca se apaixonou por ninguém. As lembranças voltam a machucar. Tó não consegue segurar as lágrimas. Freeze não está conseguindo fazê-lo esquecer Jimmy, e a dúvida começa a corroer. Será que Jimmy o amou de verdade algum dia? Enquanto isso, Jimmy está com o ex, oferecendo uma cerveja porque não tem água. Ele confessa que nem imaginava que amaria Tó tanto assim. Pede desculpas ao ex por tudo que fez e reconhece que agiu muito mal, aceita as desculpas com facilidade, dizendo que Jimmy foi o melhor amor que ele já teve e que, aconteça o que acontecer, sempre vai ser. Por isso, ele pergunta se pode tentar de novo. Jimmy é direto, diz que não consegue amar mais ninguém além de Tó, só que Tó não o ama mais. Ele sente uma falta absurda e não sabe o que fazer. Fá dá os parabéns pelo namoro de Tó com Freeze. O irmão ainda pergunta se é realmente isso que ele quer, e ele confirma, quer se dar essa oportunidade para seguir em frente. Logo depois, Freeze aparece para dar uma volta com ele. O tempo passa, mas Tó continua pensando em Jimmy. Ele ainda não se desfez do cacto, principalmente porque o vaso tem o desenho feito de Jimmy. Tó e Freeze continuam saindo e se conhecendo, mas Tó não consegue nem fingir que está feliz nesse relacionamento. E o doutor, aos poucos, começa a desconfiar dessa frieza. Enquanto isso, o casal secundário segue firme, Té e Fá estão bem um com o outro. Quando saem da universidade, eles veem Jimmy com Rum. Rum continua dando apoio. Té percebe que Jimmy ainda bebe até em dias de prova. A desculpa dele é que acabou a água em casa. Quando Té pergunta se ele voltou com o ex, Jimmy responde que não. Mais tarde, o casal encontra Rum no caminho. Ele vai direto ao ponto. Tentou voltar com Jimmy, mas foi rejeitado. Mesmo assim, ele só quer que Jimmy volte a ser ele mesmo, porque sabe que ele ama Tó profundamente. Enquanto isso, Freeze continua insistindo nesse relacionamento. Ele leva comida para Tó, compra vitaminas e remédios porque notou que estava faltando no armário. Também traz produtos domésticos melhores, de maior qualidade. O irmão e Fá observam tudo de longe.
Fá conclui que Tó parece estar feliz com Freeze, mas Té discorda. Ele sente que o irmão está forçando um sorriso, e que não é nada parecido com quando ele estava com Jimmy. Té acredita que Tó e Freeze ainda deveriam dar uma chance um ao outro, e admite que talvez pense assim porque também está apaixonado e sabe como é. Com Fá, Té fica todo aceso, pede carinho, vive grudado. E no geral, quem realmente está se dando bem na história são os dois. Para eles, não existe fase ruim. Eles se amam onde dá, quando dá, e a faísca está longe de apagar. Enquanto Jimmy continua comprando mais cerveja, ele desabafa com o gato. Se não beber, não vai conseguir esquecer a mãe dele. Tó encontra alguns produtos com bilhetinhos deixados por Freeze. Ele separou um creme que considera o melhor para a pele sensível. Notou que Tó ainda tem dificuldade para dormir, então comprou um spray de lavanda para o travesseiro para ajudar no sono. Tó pega tudo, coloca dentro de uma caixinha, também nota um outro remédio ali, mas não sabe quem deixou, mas também não liga muito para isso. Apenas se pergunta se não deveria estar feliz. No dia seguinte, Tó ouve alguém chegando bem cedo e imagina que seja Freeze. Mas não é. É Rum, o ex de Jimmy, que veio falar com ele. Ele conta que Jimmy está em um estado muito ruim. A cena seguinte confirma exatamente o que Rum descreveu. Várias latas jogadas no chão, a geladeira vazia e lá dentro, apenas um bolo de aniversário que Tó tinha feito para Jimmy naquele dia. Ele está completamente afundado, se afogando em uísque. No fim, o resultado é sempre o mesmo. Jimmy desaba bêbado, largado no chão, completamente destruído por dentro. Rum conta tudo isso para Tó e diz que nunca viu ele naquele estado. Tó acredita que para eles dois não tem mais jeito. Para ele não dá para voltar nem como casal nem como amigos. Inclusive, Tó chega a dizer que talvez essa seja a chance perfeita para Rum reatar com Jimmy, já que era o que ele queria desde o começo. O ex admite que tentou, mas Jimmy não aceitou. O coração dele ainda pertence a Tó, e Rum não quer ficar no meio dessa história. Mesmo bêbado e cambaleando, Jimmy ainda lembra do gatinho, dá comida, faz carinho e tenta cuidar. Só que logo depois, o pensamento volta ao término. Ele admite que a culpa foi dele, que não cuidou bem de Tó. Ainda assim, diz que o ama e quer voltar. Freeze, que já estava estranhando tudo, pede para Rum contar mais sobre o ex de Tó. Té vai à casa do amigo acreditando que Jimmy tinha mandado o ex falar com o irmão, mas basta ver o estado dele para entender que não, ele foi por vontade própria. Jimmy, por sua vez, confessa que ama Tó, mas ele tem outra pessoa agora e não quer mais causar problemas. A única coisa que pode fazer é aceitar. Té percebe que Jimmy realmente mudou, e diz na lata que se ele tivesse agido assim desde o começo, provavelmente estaria feliz com Tó agora, em vez de estar abatido, parecendo um cachorro perdido. Jimmy nem discute. Ele já está convencido de que não consegue competir com o novo namorado de Tó. No mesmo dia, Freeze aparece levando picanha e um pouco de vinho tinto para preparar um bife para Tó, comemorando 2 meses de relação. Era para Tó estar feliz, mas a expressão dele entrega tudo. Té, como amigo, dá um conselho direto. Jimmy deveria lutar pelo irmão dele, porque nem tentou conversar com ele de verdade. Quem teve que falar foi Rum no lugar dele. Depois disso, Jimmy cria coragem e decide tentar falar com Tó mais uma vez. Do outro lado, Tó não consegue demonstrar nenhum entusiasmo com o jantar de Freeze. E o doutor ainda traz uma notícia. Conseguiu a bolsa para estudar na Inglaterra e quer que Tó vá com ele. Jimmy, que tinha ido ali para tentar a sorte de novo, mas ouve aquilo e sai decepcionado. Ele não quer nem conversar com o amigo, só quer ficar sozinho. Tó diz que não está pronto para dar esse passo. Mesmo assim, Freeze insiste. Ele diz que se Tó for, eles podem se conhecer melhor, fortalecer o relacionamento. E deixa claro que não está pedindo por ciúmes nem por posse, confia nele. O problema é a saudade, ele tem medo de não aguentar. Sem rodeios, Tó pede para terminarem. Freeze fica surpreso, acha que fez algo errado, mas Tó nega. Diz que ele é um homem bom, íntegro, talvez o melhor que já conheceu. Só que ele não consegue continuar se forçando, e tem medo de machucar alguém que não merece. Freeze entende. Quando Fá descobre, comenta que é um desperdício, porque o doutor era um cara legal. Mas ele mesmo reconhece, não importa aparência, dinheiro ou tipo de pessoa, quando é para amar, a pessoa simplesmente ama. O mais surpreendente é que Rum e Freeze se juntam para conversar com Té e Fá, e pensar numa forma de ajudar Tó a abrir o coração e voltar com Jimmy. Quando Rum conta toda a história, Freeze finalmente entende porque Tó sempre levantava uma parede entre eles. Mesmo sem ser amado, está disposto a fazer o que for preciso para ver Tó feliz, e eles ainda revelam um detalhe para Té e Fá. No dia em que Tó terminou com Freeze, aquilo também fazia parte do plano deles.
Enquanto isso, Thó olha fotos de Jimmy, e Jimmy também fica olhando fotos de Thó. Fica claro que o problema não é falta de amor. O problema é que Thó não quer dar a chance de esclarecer as coisas. Aí o plano começa a ser executado. Freeze vai até a casa de Jimmy, se apresenta como namorado de Thó e diz que eles terminaram. Mas conta que foi decisão de Thó, que ele disse que não o ama, que até tentou, mas não conseguiu. E que Jimmy já deve saber o que fazer a partir de agora, mas provoca. Se ele não quiser dar essa chance, Freeze vai continuar tentando conquistar Thó. E agora vai flertar com ele até ele ceder. Jimmy corta na hora e diz não, porque Thó só pertence a ele. Na sequência vem o segundo passo. Té, quando percebe que Thó está por perto, comenta com o namorado que está preocupado com Jimmy. Desde que ele soube que Thó poderia se mudar para a Inglaterra com o doutor, Jimmy se fechou completamente. Fá coloca mais lenha. Fala que Jimmy está arrasado, mas bem feito porque ele só percebeu que amava Thó tarde demais. Té continua. Diz que no intervalo do semestre, Jimmy costumava sair festejar, ser o mais animado. Mas agora virou só silêncio, e esse silêncio assusta porque não combina com ele. Tem medo de Jimmy fazer alguma besteira. Thó tenta disfarçar, mas fica visivelmente abalado. Que está escondido observando tudo, avisa Freeze que eles fizeram a parte deles. Agora o doutor só precisa dar mais um empurrão. Ele ainda solta uma alfinetada. Diz que Jimmy deveria, pelo menos, tomar banho antes de ir atrás de Thó, porque está fedendo a álcool. Thó tenta ligar para Jimmy, mas Freeze desliga o celular dele. Isso faz Thó entrar em pânico. E em vez de Jimmy ir atrás, é Thó quem corre. Quando finalmente encontra Jimmy, a primeira coisa que ele faz é checar se ele está bem. Depois do que ouviu do irmão, e depois de ver aquelas latas de cerveja, Thó realmente pensou que Jimmy tivesse desistido da vida. Jimmy não conversa. Ele apenas o abraça rápido e forte, como se estivesse segurando o que ainda resta entre os dois. Thó, porém, desconfia na hora. Ele começa a pensar que Jimmy armou tudo com Té só para fazê-lo acreditar naquele drama, mais uma vez brincando com os sentimentos dele. Jimmy insiste que não fez isso. Nem sabe exatamente o que Thó ouviu, mas o simples fato de ele estar ali prova que ainda se importa. Então pede para voltarem. A resposta de Thó vem como um choque, um tapa na cara. Para ele, Jimmy só está tentando ganhar uma aposta. Thó vira as costas e sai emburrado. Mesmo assim, Jimmy não desiste. Ele assume a própria culpa, se arrepende de verdade e pede perdão. Confessa que ama Thó e que só entendeu o valor dele quando o perdeu. Para Jimmy não tem mais nada a ver com a aposta, isso é o que ele sente de verdade, no fundo do coração. Então ele pergunta direto se Thó consegue perdoá-lo. Thó quer, mas tem medo. Ele não aguenta a ideia de ser machucado de novo. Não quer voltar a se sentir um inútil por acreditar mais uma vez, por isso manda Jimmy deixá-lo ir. Só que Jimmy continua insistindo. Ele repete que ama Thó, pede perdão de novo, e dessa vez Thó não consegue resistir. Ele perdoa. Sem mais discussão. O beijo acontece intenso, carregado de saudade e desejo. Thó o conduz até o quarto sem quebrar o contato. A vontade só aumenta. Jimmy cai na cama com um sorriso de quem já sabe o que vem a seguir. Thó tira a camisa sem hesitar, decidido a se entregar também. Jimmy acompanha no mesmo ritmo. E dessa vez é Thó quem conduz tudo. Entre beijos e toques, eles se entregam por inteiro, se encaixando com naturalidade, como se o tempo afastado só tivesse aumentado a vontade. Enquanto isso, Freeze e passam a se conhecer melhor. Ele conta um pouco da história dele com Thó. Sempre soube que o coração de Thó não estava com ele. Quando estavam juntos, Thó olhava, mas não o enxergava de verdade. A boca até sorria, mas os olhos carregavam uma tristeza enorme. Por isso decidiu deixá-lo ir. Se Thó não estivesse feliz, ele também não conseguiria estar. Mesmo assim, admite que ainda dói. Ele precisa de tempo para curar as feridas e, por isso, acha que vai para a Inglaterra mais cedo. Pede permissão para mandar mensagem caso um dia precise de um pouco de energia positiva. Freeze não vê problema nenhum, pelo contrário, diz que ficaria feliz. Mais tarde, Jimmy comenta que o doutor foi falar com ele, contou que eles tinham terminado e pediu que Jimmy tentasse reconquistar Thó. Só que fica intrigado. Por que Thó achou que ele ia se destruir daquele jeito? Thó diz que acreditou que tudo era plano dos quatro. Fizeram ele pensar isso e quando ele tentou ligar, a chamada ainda foi cortada. Depois que esclarecem tudo, Jimmy não quer deixar Thó ir embora. Ele puxa o assunto com um sorriso, deixando claro que quer uma segunda rodada. Enquanto isso, Té e Fá seguem no clima de romance, comemorando que finalmente, o irmão de Té voltou a ser feliz. Agora ao lado do melhor amigo. No dia seguinte, Thó vai tirar satisfação com o irmão e com Té.
Ele quer saber quem inventou o plano e diz que se confessarem agora talvez ele reduza a punição. A resposta vem direta. Foi Freeze quem teve a ideia, porque percebeu que Thó não era feliz com ele. Freeze só queria juntar Thó e Jimmy de novo. Isso faz Thó ficar ainda mais convencido de que o doutor é de fato um cara muito bom. Thó pede desculpas por tudo que fez ele passar. Freeze diz que está tudo bem, porque a decisão também foi dele. Ele afirma que o tempo que passaram juntos é uma lembrança preciosa, e que no fim foi só um mal-entendido, apenas entrou na hora errada. Admite que está triste, mas entende que não pode forçar nada. Ainda assim, ele diz que mesmo sem ter ganhado o namorado, acabou ganhando muitos amigos. Então tenta enxergar o lado positivo. Ele pede para Thó não se sentir culpado. Pelo contrário, ele quer que Thó seja muito feliz. Do lado de fora, Rum provoca perguntando se Jimmy está com ciúme. Jimmy nega, mas deixa claro, pelo olhar e pelo tom, que nunca mais vai fazer Thó chorar de novo. Mais tarde, Thó ainda se sente culpado. Ele acha que foi cruel com Freeze, que ele não merecia ter passado por aquilo. Jimmy tenta fazer Thó enxergar o lado positivo. Se não tivesse tentado um relacionamento com Freeze, talvez não tivesse percebido com tanta clareza o que realmente sente. Jimmy até admite que o doutor é sim um cara legal, mas já solta a condição, meio brincando e meio sério. Thó está proibido de ficar pensando nele. E então assume, está com ciúmes. Thó provoca e diz que Freeze cuidou muito mais dele do que Jimmy, principalmente quando ele ficou doente. Afinal, o doutor até comprou remédios. Jimmy rebate na hora, ele também comprou remédio. Quando soube que Thó estava doente, correu até o café e deixou tudo ao lado do cacto. Thó se surpreende porque se lembra disso. Na época, ele até tinha pensado que aqueles remédios eram do Freeze. A partir daí, Jimmy tenta arrancar de Thó qual remédio ele tomou, se foi o que Freeze comprou ou dele. Para convencer, ele enche Thó de beijos e insiste na provocação, mas Thó continua fazendo mistério. Mesmo sem conseguir a resposta, Jimmy deixa claro o que importa para ele. Agora Thó é só dele, e isso já basta. Enquanto isso, Té e Fá seguem felizes, tirando fotos um do outro e curtindo o namoro. Em um momento, Thó vai atrás de Jimmy porque não faz ideia de onde ele se meteu. Quando finalmente o encontra, Jimmy está escondendo alguma coisa. Ele pede para Thó virar de costas, dizendo que tem algo para entregar, e que ele só pode ver na hora certa. Quando Thó se vira de novo, Jimmy revela um anel floral artesanal feito por ele. Diz que o que está prestes a falar é uma promessa. A partir de agora, Thó vai ouvir aquilo todos os dias. Então ele declara que o ama, coloca o anel no dedo de Thó e beija a mão dele com delicadeza. O BL termina com os dois trocando um beijo suave, cheio de carinho, deixando claro que finalmente, o romance vai seguir em frente, e que eles enfim, teve um final feliz.